Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, estamos iniciando Ante os Novos Tempos, o programa espírita que trabalha a construção do mundo de regeneração e a implantação aqui na Terra da Era do Espírito. Nosso programa é dinâmico e hoje nós temos diversos conteúdos, iniciando com o Perguntando e Aprendendo. Nós temos 5 participações com temas totalmente diferentes que vamos esclarecer à luz do Espiritismo. Na sequência, nós vamos ter a entrevista trazida por Orson Peter Carrara com a Marise Frisch, e ela vai falar sobre histórias na evangelização espírita. Teremos também o comparecimento de 2 poetas através da mediunidade de Chico Xavier. Nós vamos conhecer Durval Borges e Valentim Magalhães. No vídeo reflexão, o tema é Cuide da sua saúde. E vamos encerrar o programa comentando, sempre na visão espírita, sobre o novo ano e novos projetos. Tudo isso, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. No Perguntando e Aprendendo, você faz a sua participação. Aliás, veja já aí na tela os canais de comunicação, porque você pode entrar em contato conosco enviando a sua pergunta. Não importa qual seja, não importa que dúvida você tenha. Envie e nós vamos trazer a resposta sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. Então não deixe de participar, porque é você que faz o Perguntando e Aprendendo. E hoje nós iniciamos com uma pergunta que vem lá da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Aliás, um grande abraço a todos do movimento espírita lá de São José do Rio Preto, Catanduva e aquela região onde já estivemos mais de uma vez. E quem nos envia a pergunta é a Rosimar Gonçalves. Ela indaga: quando da aplicação do passe, é necessário fazer gestos para dispersar os maus fluidos que a pessoa tenha? Bem, vamos esclarecer isso, que é muito importante realmente. Passe é uma doação de energias, energias magnéticas e espirituais, e também magnéticas e espirituais. Ou seja, você tem o passe magnético, você tem o passe magnético espiritual e tem o passe espiritual. O mais utilizado nos centros espíritas é o passe magnético, em que o passista doa das suas próprias energias ao paciente, ou seja, à pessoa que está recebendo o passe. Como nós sabemos que sempre que temos o intuito de fazer o bem, atrairmos para nós
os bons espíritos. Esses estarão também nos auxiliando na hora do passe. Por isso nós podemos dizer que esse passe não é simplesmente magnético. Ele é magnético e espiritual, porque os espíritos vão potencializar as nossas energias magnéticas que vão influenciar tanto o organismo quanto o psiquismo do paciente. Há toda uma equipe espiritual que se prepara e é especializada no passe e que vai, portanto, secundar os passistas lá do centro espírita, que não precisam ser médiuns e não devem receber os espíritos para aplicar o passe, que aí seria o passe apenas e tão somente espiritual. Nós temos que privilegiar o passe magnético. Muito bem, como se aplica o passe? Jesus, que é o nosso modelo, ele pura e simplesmente, nas curas que realizava, ele apenas e tão somente impunha as mãos, ou apenas uma das mãos, sobre o doente para curá-lo. E sempre dizendo, a tua fé te salvou. Então, partindo dessa simplicidade do nosso Mestre Jesus, recomendamos, à luz da doutrina espírita, que o passe seja dado, seja com o paciente sentado ou em pé, mas que o passe seja dado apenas com a imposição das mãos sobre a cabeça do paciente e mais nada. Se o passista sentir que precisa, intuitivamente ele sentir que precisa levar a mão mais junto do coração, por exemplo, da pessoa, alguma coisa assim, pode fazer. Mas esses gestos de ficar tirando fluidos e arremessando, sabe-se lá para onde, não há necessidade disso. Não tem a menor necessidade. Porque os fluidos desequilibrados, negativos, eles serão dispersados naturalmente pelos bons fluidos que estão sendo aplicados pelo passista e pelos guias espirituais que ali estão na sala de passe. Então nós não somos adeptos de todo um gestual, todo um ritual na aplicação do passe, por não ser necessário. Respeitamos os que pensam em contrário, mas na verdade na codificação espírita não encontramos absolutamente nada em relação ao magnetismo, ao passe magnético, que nos leve a justificar todo um gestual específico. Basta a imposição das mãos com fé e sentimento. E aí é só aplicar o passe, que pode ter a duração de 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o suficiente. E assim estará completo esse serviço de atendimento ao próximo. Bem, continuando aqui o Perguntando e Aprendendo, agora a pergunta vem lá de Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais, feita pelo Anderson Teves. Ele pergunta: um espírito mau tem a missão de nos perturbar e nos tirar do caminho do bem? Anderson, Deus, Pai e Criador, é bom e justo, infinitamente bom e justo, na perfeição absoluta. Como podemos imaginar que Deus, sendo a bondade e a justiça perfeitas, designaria um filho dele para promover o mal sobre outro seu filho, seu irmão? Não. Nenhum espírito, quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado, recebe a missão de fazer o mal
ao seu próximo. Se o faz, é porque está afastado do bem e utilizando equivocadamente o seu livre-arbítrio. Então, não existe nenhum espírito neste universo que receba de Deus a missão de fazer o mal. Vai receber de Deus sempre a missão de fazer o bem, de progredir e de ajudar no progresso dos seus irmãos. Então, espíritos maus, espíritos obsessores, eles assim estão por livre-arbítrio, por escolha própria. Mas quando reconhecerem o equívoco, se arrependerem do que estão fazendo e começarem a pegar o caminho do bem, eles então vão trilhar a reparação do mal realizado, porque todos nós somos destinados à perfeição. Então, não existe isso do espírito obsessor estar cumprindo uma missão sobre nós que estamos aqui encarnados. Se ele está com um projeto de vingança, de perseguição, de perturbação sobre nós, é uma questão dele, de livre-arbítrio. O que Deus quer é que aprendamos a nos amar acima de todas as coisas. Muito bem. Agora, continuando perguntando e aprendendo, nós vamos para a cidade do Rio de Janeiro, porque recebemos aqui da Rayane Tedesco a seguinte pergunta. Ao longo da história, homens e mulheres têm se caracterizado pelo orgulho e egoísmo. Como combater esses vícios morais? O Espiritismo é muito claro em relação a isso, já em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita. Aliás, não sei se você já reparou, mas aqui no nosso cenário nós estamos exatamente com as obras da codificação espírita, as obras de Allan Kardec. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós já encontramos a resposta a essa sua pergunta. O combate ao egoísmo e ao orgulho só pode ser feito através da educação moral. A educação moral é a única que realmente vai na raiz, vai corrigir o orgulho e o egoísmo, nos lançando na humildade, na caridade, na fraternidade e na solidariedade. Lembrando que a educação moral ela deve ser promovida não apenas pela família, mas também pela escola e, em verdade, por todas as instituições humanas. Porque se não for pela educação moral, os demais caminhos, por mais importantes que possam ser, como a saúde, a segurança pública, etc., etc., estarão sempre atendendo os efeitos. Não estarão ali atacando as causas, porque orgulho e egoísmo são vícios morais. E, portanto, somente uma educação que forma o caráter, somente uma educação que desenvolve as virtudes, somente uma educação que corrige os maus hábitos, somente uma educação que espiritualiza o ser humano é que pode atacar na raiz o orgulho e o egoísmo. E essa educação é apontada pelos espíritos superiores e por Allan Kardec como sendo a educação moral. Esse, portanto, é o caminho. Bem, agora nós vamos responder a Mariane Dias, que acompanha o nosso programa. Ela é lá de São Paulo, capital, e ela pergunta: por que na reunião mediúnica os espíritos inferiores não obedecem nossas ordens em nome do Evangelho? De fato, não obedecem às nossas ordens nem em nome do Evangelho, nem em nome de Jesus e nem em nome de Deus. Por quê? Isso é explicado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, não apenas por ele, mas também pelos espíritos. É que os espíritos imperfeitos, inferiores, obedecem apenas e tão somente
aqueles que lhes são superiores moralmente falando. Para ele, tanto faz, como tanto fez, se eu estou lá dando uma ordem a ele em nome de Deus ou em nome de Jesus. Isso não o afeta se ele perceber que eu não lhe sou moralmente superior. Na verdade, com os espíritos, que nada mais são do que os seres humanos que estão desencarnados, nós temos que dialogar, conversar. Nós temos que fazê-los pensar, levar a eles a mensagem reconfortadora e esclarecedora do Evangelho e também da imortalidade da alma, permitindo que eles mantenham, claro, o livre-arbítrio. E aí entramos no outro campo. Os espíritos, assim como nós que estamos aqui encarnados, mantêm a sua liberdade, a sua consciência. Por quê? Ele deverá pura e simplesmente obedecer uma ordem minha só porque eu estou dando essa ordem em nome do Evangelho. Ele se movimenta, ele pensa como ele quiser. E nós temos que respeitar isso. Então, na reunião mediúnica, ao atendermos os desencarnados, nós não estamos ali para dar ordens a eles, mas para ouvi-los fraternalmente e dialogar com eles também fraternalmente, levando-os a pensar, a ter um encontro consigo mesmos, com a realidade da vida espiritual e com a lei divina. Na verdade, é um convite. E temos que fazer isso com bastante humildade. Porque todos somos espíritos. A única diferença entre nós e eles é que eles estão desencarnados e nós estamos encarnados. Mas somos todos seres humanos, com os mesmos direitos e, portanto, precisando ser respeitados. Que os dialogadores da reunião mediúnica lembrem-se disso. Não estão ali para dar ordens, não estão ali para convencer, não estão ali para doutrinar, estão ali para exercer o diálogo fraterno, que consola e esclarece, que orienta, mas permitindo que o espírito mantenha seu livre-arbítrio, faça as suas escolhas. É assim que nós temos que trabalhar, e lembrando que a nossa ascendência sobre eles só acontece do ponto de vista moral e não intelectual ou ditatorial. Muito bem, encerrando o Perguntando e Aprendendo de hoje, nós agora vamos responder ao Roniel Augusto. Ele é lá de Londrina, Paraná. Um abraço a todos de Londrina. E o Roniel pergunta: tendo a compreensão da alma imortal, o que pais e avós devem fazer para a melhor educação das crianças? Bem, aqui nós temos um assunto que é vasto. Educação das crianças à luz da alma imortal e que se liga também à reencarnação. O conselho que nós temos a dar aos pais, aos avós, aos responsáveis pelas crianças que são espíritos reencarnados, é que não escondam isso das crianças. Se pais e avós professam o espiritismo, ou mesmo outra religião, e têm a crença da alma imortal, de Deus como Pai e Criador, que isso seja passado de forma natural para seus filhos, para os seus netos, para as crianças, de uma forma geral, sem nenhum tipo de imposição doutrinal, sem nenhuma imposição dogmática. Não. Mas conversar naturalmente sobre Deus, sobre Jesus, que nós espíritas consideramos ser filho de Deus e nosso guia e modelo.
conversando naturalmente sobre a morte e a destinação da alma de quem partiu, mas que continua viva. São conversas que você vai fazendo com a criança, utilizando a contação de histórias, por exemplo, o diálogo natural, normal do dia a dia, ainda mais quando vem a notícia da morte de alguém, que aí nós temos o ensejo de poder, então, ter esse tipo de conversa, respeitando os interesses da criança, o entendimento dela, adequando a nossa linguagem, mas muito cuidado para não criar mitos, fantasias, crendices que depois vão cair por terra quando a criança começar de fato a estudar, a raciocinar, a pensar e ter o contato com a vida e todo o conhecimento humano. Então, tratar a alma imortal, a continuidade da vida após a morte e que somos filhos de Deus, com a maior naturalidade possível nas conversações, nas contações de história, nas brincadeiras, e assim ela vai crescer com uma crença racional, que é a grande proposta do Espiritismo, a fé raciocinada. Bem, encerramos por aqui o nosso Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os canais de comunicação e envie a sua pergunta e quem sabe você estará aqui participando do programa em próxima edição. Não fique aí com dúvida, envie a sua pergunta. Mas agora nós vamos iniciar o segundo bloco aqui de Ante os Novos Tempos, onde cedemos a palavra para o nosso querido amigo Orson Peter Carrara, que lá de Matão, no interior do estado de São Paulo, está entrevistando todo mundo por este Brasil afora e até mesmo fora do Brasil, sempre sobre um tema ligado à doutrina espírita ou com explicações à luz do espiritismo. Desta feita, nós estamos trazendo a entrevista que o Orson Carrara fez com a Marise Fraisse. E a Marise Fraisse vai nos falar sobre histórias na evangelização espírita. É um tema realmente muito delicioso, né? Muito gostoso. Vamos conhecer o trabalho dela e as histórias que ela tem a trazer a todos nós. Então, sem perder mais tempo, vamos rodar o vídeo, porque está na hora da entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Nossa saudação a você, nossa gratidão e realmente participe, compartilhe, convide pessoas. Nós temos um assunto muito interessante hoje, como você viu aí do próprio vídeo. Nós vamos falar hoje com Marise Fraisse, de Juiz de Fora, que vai nos falar sobre histórias na evangelização espírita para adultos e para crianças, claro. E quando a gente fala em evangelização, a gente pensa apenas em crianças, mas nós, os adultos, igualmente temos imensa necessidade de absorver o evangelho também através das histórias. Jesus já falava das histórias com as conhecidas parábolas. As histórias têm um poder muito grande de sensibilização. Por isso, estamos aqui com a nossa convidada de hoje para essa edição, para mais essa edição do Orson 96, às quintas-feiras. Bem-vinda, Marise. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição. Para mim é uma honra recebê-la e conhecê-la. Olá, Orson. Olá, amigos da internet, do canal. E é com muita alegria que eu estou participando aqui dessa entrevista, podendo falar desse trabalho que tantos gostam, né? E tantos estão tendo benefícios, que é a contação de história, que é uma maneira lúdica de aprender, especialmente o Evangelho. É uma maneira mais fácil de memorizar os ensinamentos de Jesus e da nossa doutrina espírita, que tanto nos acrescenta na nossa vida.
Quero dizer aos nossos amigos telespectadores que Marise está falando de Juiz de Fora, essa cidade que tantos patrimônios culturais doutrinários oferece ao nosso Brasil, tantas personalidades dedicadas estão em Juiz de Fora ou passaram por Juiz de Fora, essa importante cidade mineira e cidade brasileira, que é uma honra para todos nós convidar e trazer até aqui. Marise, muita gente te conhece, principalmente no seu círculo de relacionamentos, e outros não te conhecem, pessoas que estão aqui no canal, estão te vendo pela primeira vez. Você nasceu em Juiz de Fora mesmo, Marise? Nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, sou daqui mesmo. Como é que você se tornou espírita, Marise? Como é que foi a aproximação com o espiritismo? Bom, minha aproximação foi num momento de dificuldade, muitos, né, vão conhecer o espiritismo no momento da dor, no momento das intempéries, né, que acontecem nas nossas vidas, e fui levada a um centro e eu me surpreendi. Era uma palestra sobre aura, e aí que eu fui atentar, né, que o espiritismo é assim, e me encantei, né, a partir daí não saí mais, foi o espiritismo realmente que resolveu minha vida, resolveu os meus problemas, como resolve até hoje, onde eu busco respostas, onde eu busco consolação, e com o tempo eu fui desenvolvendo os trabalhos dentro da doutrina, e um deles Quando é você, a contação de história. quando você se aproximou do espiritismo, já era casado ou era solteira ainda? Não, eu era solteira e era católica. Ah, sim. E imediatamente você já se encantou com a proposta Sim, lógica do espiritismo. sim. Que coisa boa. E Muito bem, comecei, Marise. adoro ler, né? Comecei a adquirir muitos livros, ler, fazer muitas leituras e sou encantada. Que bom. Ficar assim. Marise, e como é que foi o interesse pelo que nós chamamos de contação de histórias? Como é que surgiu esse interesse para contar história? Porque a história é o que não falta, né? Nós temos histórias na maioria dos livros. Às vezes, num livro doutrinário de mensagens, inclusive sem uma história específica, é possível construir uma história. Mas nós temos muitas histórias eh, de sabedoria, mesmo as histórias contadas por Ivone Pereira, por André Luiz, são muitas, mesmo nos depoimentos dos espíritos lá no Céu e Inferno. Quer dizer, história é o que não falta na literatura espírita. Em Sem contar as Humberto histórias. Campos, né? Humberto Campos, Sim, sem Divaldo, dúvida. Raul Teixeira, então, muitos realmente. Né? E o Lúcio, são espíritos, né? Sim. Sem Mas con... Então, como que surgiu a contação de história, o interesse pela contação de história. Eu nasci com dons artísticos, né, para música, para o desenho, para a oratória também, embora eu tenha muita dificuldade de memorização, mas a história me ajuda muito nisso, tem que ler muitas vezes, simular muitas vezes uma história, tem muita dificuldade, por incrível que pareça. Então, esses dons, eu fui pensando como que eu posso trabalhar, né, todos esses dons, e na história eu trabalho tudo isso, né? Trabalho a música, não são todas as histórias que eu coloco a música, a oratória sempre, é claro, né? E conto histórias para adulto também, adultos nos estudos que eu sou convidada a fazer, nas palestras, às vezes faço essa inserção da história dos livros da doutrina, é claro, né? Muitos livros de Chico Xavier são a minha preferência, então nós temos que ter muita cautela, né? Ao escolher uma história para ser levada a público. Então, foi a maneira de eu trabalhar esses dons, praticá-los. você se referiu à música, à inserção da música, você se referiu a dons artísticos também. Você canta também ou toca algum instrumento? Como é que é essa inserção musical? Eu canto, não que eu seja assim uma exímia cantadora, não, sou amadora, tá? E inclusive no instrumento eu sou amadora também. Só que é um ensaio, né? Eu faço uma gravação não, esse não ficou legal, deixa eu fazer de novo. Eu toco o ukulele.
Não sei se você conhece o ukulele. É um instrumento que está muito em moda, né? É um instrumentinho seria um violão pequenininho de Sim. 4 cordas. Tá? E você conta a história e utiliza a música no meio da história. Não são todas as histórias, né? Sim, sim. Dá para utilizar. Mas eu faço um trabalho também para o Centro Espírita Ivon Costa. Na terça-feira, sempre há, antes da prece, um vídeo com a minha gravação cantando uma música espírita selecionada. Que Tá? bonito, E Maris, que assim, é uma maneira satisfação. de preparar para prece, preparar para palestra. E a música tem um efeito incrível, né? Tranquiliza bem, leva a meditação, leva o contato com o nosso eu interno, né? Com Deus. Então, ela tem esse benefício, tem dado certo. Muito bom você citar o Ivon Costa, porque eu já estive aí no Ivon Costa fazendo palestra e foi uma Eu já fui recordação. assistir você, já comprei um livro Ah, seu quando você lançou. Te conheço. olha só que esse mundo é pequeno, hein? Então você estava lá na plateia quando eu estive aí no Ivon Costa, olha só. Foi uma recordação inesquecível ter estado aí com os amigos do Ivon Costa. Mas, Marise, agora, como você conta histórias para crianças e para adultos nas palestras, naturalmente, e a própria contação em si é muito diferente para a criança. Porque para a criança você tem que se adaptar ao entendimento da idade da criança, né? Como é Sim. que você escolhe essas histórias? Você consegue transformar uma história de adulto para criança e vice-versa? Você faz isso também? Pois é. A questão é a seguinte: no Centro Espírita Ivon Costa, também lá no ID, né, Instituto de Difusão Espírita, lá aqui em Juiz de Fora, também contei muitas histórias lá no grupo de estudos espíritas Garcia, você deve conhecer. E o que acontece? Não eram só crianças que assistiam à contação de história, eram crianças e adultos de idades variadas, né? Então, tinha crianças, Desafio, hein? bebês de colo, né? Tinha crianças de todas as idades e, assim, adultos também, às vezes pais também iam assistir e tinham avós. Olha, Então, universo. assim, eu tinha que fazer uma história, ia variando as histórias, é claro, muito cuidado com a linguagem, não poderia ser uma linguagem muito infantil, que seria para as crianças menores, né? E não poderia ser uma linguagem muito adulta. Então, foi um desafio que eu consegui vencer da seguinte forma: vou contar histórias variadas com o material lúdico, que tem um grande interesse, são muito atrativos. Eu separei algumas coisas aqui, por exemplo, figurinhas, né? Os emojis, tá vendo? Emojis. Muito atrativo também são esse boneco eu utilizo muito, que é o boneco André. É o Prazer em boneco conhecê-lo, André. muito. Então, são as que mais atraem, do teatro de fantoche, e esse boneco fantoche, que é o André, é um recurso que eu utilizo. Mas, assim, carinhas também, eu uso muito carinhas, tá? Eu tenho dificuldade aqui de aproximar, colocar na posição. Uma Então, carinha eu vou variando o chorosa. material, né? Outros tipos de recursos, eu tenho o desenho também, né? Então, eu costumo fazer livros grandes e vou passando as figuras. E tanto os adultos quanto as crianças adoram, né? É, Então, assim, prestam atenção, às vezes perguntam, às vezes interrompem para participar. É muito interessante a contação de história. eu fiquei a pensar aqui quando você se referiu ao fantoche e nos apresentou aí o boneco, né? Como é que ele chama mesmo? André, Ah, o André, nos o André. apresentou o André, que isso encanta não só as crianças, os adultos também gostam, né? Como você disse, é algo que sai daquela rotina do dia a dia e você se encanta com o lúdico. É muito bonito tudo isso, realmente, ainda com a inclusão de música também.
E Marise, você tem alguma preferência? Que tipo de história te atrai mais para contar? O que seria mais fácil, mais difícil? O que seria aquilo que se torna mais prático para você e mais produtivo para o público? Como é que você avalia todos esses recursos? É trabalhoso preparar uma contação de história, porque eu tenho que conhecer os livros, né? Tenho que ou adquirir livros, porque na internet não encontra muita coisa em PDF, né? Sim. Ou então eu pegar nas bibliotecas espíritas livros emprestados. Às vezes eu compro, né, para contar a história, dou para o centro espírita e pego os livros emprestados e vou selecionando, né? Então, a história tem que ter uma moral, é claro, né? Um conteúdo doutrinário, tem que ter muito cuidado com o autor, porque não é porque está lá na biblioteca de evangelização que é um conteúdo doutrinário. E acabamos de ter então a entrevista que o nosso Orson Petra Carrara nos trouxe com Marise Fraisse, que veio conversar sobre histórias na evangelização infantil. Com certeza todos nós que passamos ou que estamos na evangelização espírita, lá no Centro Espírita, também temos muitas histórias para contar, não é mesmo? Se você gostou, quer então assistir essa entrevista por inteiro, depois no YouTube é só você acessar o canal Orson Peter Carrara e aí você vai poder assistir a entrevista na íntegra. Mas agora eu trago o convite para você, para que todos nós mergulhemos agora na poesia espírita, porque está na hora de trazermos os poetas do além que retornaram através da mediunidade de Chico Xavier. Vamos então ao momento poético do nosso programa. Poesia Espírita. Em Poesia Espírita, hoje nós vamos conhecer dois poetas. Eles escreveram seus poemas através do Chico Xavier e esses poemas estão publicados, você está vendo aí na tela, no livro Antologia dos Imortais, que é uma edição da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos conhecer hoje os poetas Durval Borges e Valentim Magalhães. E vamos perceber estilos completamente diferentes, porque a mediunidade do Chico Xavier era uma mediunidade praticamente mecânica e os espíritos não tinham muita dificuldade de manter o seu estilo através dele. Vamos então ao primeiro poeta, Durval Borges de Moraes, ou simplesmente Durval de Moraes ou Durval Borges. Ele assinava assim, indiferentemente os seus poemas, utilizando aí o seu nome. Vamos então aqui chamá-lo de Durval de Moraes. E ele nasceu em Maragogipe, lá na Bahia, em 10 de novembro de 1882, vindo a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1948. Durval de Moraes, ou Durval Borges, ele foi considerado o príncipe dos poetas baianos. Ele era membro correspondente da Academia de Letras da Bahia e delegado dessa academia na Federação das Academias de Letras, que tinha sede no Rio de Janeiro. Foi membro igualmente da Academia Carioca de Letras. Ele diplomou-se em Química e Farmácia e colaborou ativamente nas revistas simbolistas Nova Cruzada e Os Anais, ambas de Salvador, na Bahia. Nosso Durval de Moraes, ou se você preferir, Durval Borges, trouxe-nos então, através do Chico Xavier, o soneto Conversão. Vamos a ele. Poderoso tirano opunha o férreo brande e grita:
abaixo a fé sob as fúrias da ira. Se Deus acaso existe, o coração me fira, ou falanges do mal as torrentes me mande. Agarrado à riqueza, o orgulho se lhe expande. É verdugo e senhor, rouba, insulta e delira, repetindo o refrão: Deus é a eterna mentira, em desafio aos céus para ostentar-se grande. Certo dia, adoece. Em mágoa indefinida, rende-se, humilde, à crença e roga a Deus mais vida. Transfigura o solar em silente cenóbio, para estender-lhe amor, complacência e doçura. Não dispusera Deus dos arcanjos da altura, simplesmente bastar o poder de um micróbio. Eis então, belíssimo soneto, Conversão, de Durval Borges de Moraes, através do nosso querido Xavier, e provocando uma séria reflexão sobre essa questão do nosso orgulho e do funcionamento da lei divina. Bem, agora nós vamos passar a palavra a um outro poeta, Valentim Magalhães, cujo nome completo era Antônio Valentim da Costa Magalhães. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1859, vindo a desencarnar também nas terras cariocas em 17 de maio de 1903. Valentim Magalhães foi romancista, poeta, crítico literário, teatrólogo, contista e jornalista. Ele era bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo. Valentim Magalhães advogou durante anos no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, onde foi também professor de português e depois de pedagogia da Escola Normal. Valentim Magalhães foi diretor fundador do célebre jornal literário A Semana e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, junto a Machado de Assis. E era considerado um poeta de rimas suaves. E colaborou durante muitos anos nos mais importantes jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Valentim Magalhães retornou através do Chico Xavier e nos brinda com um soneto, Culpa e Resgate. Senhora, compaixão, a moça triste implora. Não merece perdão a mulher que se aluga. Acabarei contigo, infame sanguessuga, grita no espancamento a impassível senhora. A vítima doente anseia, tomba e chora, tremendo, a soluçar, sob o pé que a subjuga. Rompe-se um grande vaso e o sangue rola em fuga. A morte arranja o fim. Tudo é silêncio agora. A ré que ninguém viu, como se nada houvera, continua a viver qual flor na primavera, mas a lei vigilante assinala-lhe a trilha. E antes que a dama nobre em remorsos se adentre, a alma da moça triste acolhe-se-lhe ao ventre, e ela estende-lhe o seio, enlaçando-a por filha. Eis aí o funcionamento da lei divina através da reencarnação. A nobre dama, algoz, recebe agora através da maternidade a moça triste, a vítima, para que através do amor elas possam então se compreender e mutuamente se perdoarem, continuando a vida. Então esse é o soneto Culpa e Resgate do poeta Valentim Magalhães. Lembrando então que os poemas que trouxemos aqui
do Durval Borges de Moraes e do Valentim Magalhães estão publicados no livro Antologia dos Imortais, psicografia de Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos agora ao nosso vídeo reflexão. Está na hora do Para Viver Melhor. 90 segundos para você refletir sobre os cuidados com a própria saúde. Ao aprendermos que somos espíritos imortais reencarnados e que a existência terrena é bênção divina para darmos continuidade ao nosso progresso, entendemos o quanto é importante cuidar da saúde do nosso corpo, pois o descuido com ele pode gerar uma desencarnação precoce, o que é considerado pela lei divina como suicídio. Mas há também a saúde espiritual. Devemos pensar no bem, fazer o bem, ter objetivos elevados de vida e fazer das lições do Evangelho nosso roteiro. Cuidemos de nós mesmos do ponto de vista da saúde física e da saúde espiritual, para termos vida plena nesta abençoada casa divina que é a Terra. Nada de excessos, mas sempre equilíbrio, e conseguiremos então cumprir nosso planejamento reencarnatório e crescer em espiritualidade. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Estamos às vésperas de iniciar um novo ano. Normalmente, quando estamos encerrando o ano e vamos iniciar outro, chamado Ano Novo, nós fazemos projetos. E fazendo projetos de vida, fazemos promessas. E dizemos, por exemplo, assim: para o próximo ano eu vou me alimentar melhor. Para esse novo ano eu vou ser uma pessoa mais paciente. Este ano que vai entrar eu vou frequentar o centro espírita. E vai por aí afora. Bom, promessas de ano novo. Nós espíritas também fazemos promessas, ou pelo menos devemos fazer promessas para o ano novo. E as nossas promessas precisam ser principalmente de ordem moral. Isso mesmo. Prometer a Deus, nosso Pai e verdadeiro Senhor da vida, que no novo ano que vai se iniciar, nós vamos trabalhar o gravíssimo problema que temos do uso, ou melhor dizendo, do mau uso da língua. É o problema da fofoca, da fake news, que vamos utilizar as redes sociais para promover o bem. É uma promessa muito boa para ser feita para o novo ano. Para o novo ano, vamos prometer que vamos realizar todos os esforços possíveis, acionando a nossa força de vontade para agir de conformidade com as lições do Evangelho esclarecidas pela doutrina espírita. Isso significa, portanto, que vamos utilizar o novo ano para combater em nós o egoísmo, o orgulho, a intolerância, os preconceitos e assim por diante, porque isso significa aplicar a si mesmo o Evangelho. Agora, o problema é que muitas vezes essas promessas
esses projetos de vida, eles ficam no vazio. Até porque, muitas vezes, nós os condicionamos a determinados fatores. Então dizemos assim: Senhor, eu prometo que se eu conseguir melhorar de vida financeiramente, eu vou ajudar os mais pobres. Mas quem foi que disse que precisa esperar melhorar financeiramente de vida para ajudar o próximo, que é mais pobre do que você? Todos nós podemos dar alguma coisa aos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Talvez não do ponto de vista material, porque mal temos o que seja necessário para nós, mas podemos dar do ponto de vista moral. Nada custa orientar o vizinho, ouvir o familiar, dar uma boa palavra, um abraço, sorrir para todo mundo, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não nos custa absolutamente nada e é caridade. Aliás, a maior das caridades, porque é a caridade moral. E como somos espíritas, cristãos, não esconder as lições do Evangelho, mas em todas as circunstâncias nos posicionar esclarecendo à luz do Evangelho, da imortalidade da alma e da reencarnação. Estaremos, portanto, promovendo a caridade. Cuidado, precisamos tomar muito cuidado quando colocamos condicionantes às nossas promessas e aos nossos projetos. Você diz assim: Senhor, quando eu terminar o curso que estou agora fazendo, neste ano que entra, vou utilizar esse meu conhecimento para... Tudo bem, mas quando termina esse curso que você está fazendo? No final de novembro. Então vai passar o ano todo. E você já não pode utilizar agora os conhecimentos que você tem e que o curso que você está fazendo está lhe dando para já utilizá-los a benefício do próximo? Você vai esperar o ano todo para que possa se movimentar para isso? É porque criamos essas condicionantes ou porque pensamos acima das nossas forças que acabamos não cumprindo as nossas promessas e que os projetos para o ano novo não saem do papel ou do nosso pensamento ou da famosa gaveta. Acionar a força de vontade para concretizar projetos factíveis, projetos que de fato podemos realizar, que estão ao nosso alcance. É isso que Deus espera de nós. E que os bons espíritos vão nos ajudar a colocar em prática, a sair da teoria para ir justamente à experiência de vida. Façamos os projetos, pensemos sim em coisas novas e principalmente em nos melhorar. Mas acionemos nossa força de vontade, o nosso querer, para que esses projetos não fiquem parados durante todo o ano para serem reformulados para o outro ano e assim por diante. Porque não sabemos quando Deus vai nos chamar de retorno ao mundo espiritual. Então, aqui, agora, hoje, é o dia de colocar em prática as promessas e os projetos para o ano novo. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, que vai ao ar toda quarta-feira, às 7 da noite, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. E estamos aqui trabalhando para a construção da Era do Espírito, para que possamos avançar rumo
ao mundo de regeneração com o Espiritismo. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.